eu não tinha nem tido a oportunidade de falar assim, sobre a chegada de Ceni aqui no podcast 45. Eu acho que foi uma decisão extremamente acertada do Bahia. Para mim, era a melhor opção, realmente, do mercado. Tenho alguns receios, assim, da parte extracampo, do relacionamento com os jogadores, mas não são receios que me fariam não trazer ele. Para mim, foi uma decisão extremamente acertada e que eu acho que tem grandes chances de dar certo. Até porque, para dar certo, não precisa de muita coisa, não. 2023 agora, basta conseguir a permanência, assim, não precisa mais do que isso. Se ele conseguir manter o Bahia na Série A, já terá sido um trabalho positivo. E eu acho que isso tende a dar ao Rogério Ceni e ao Bahia uma tranquilidade para 2024 muito maior. Acho que o Bahia entraria em 2024 muito mais forte, com o Ceni consolidado no comando, desde que consiga a permanência, obviamente, né, com a torcida em paz ali com o time e com o treinador. Então, para mim, foi uma contratação muito correta e que a chance de dar certo é considerável. O ponto que eu queria destacar, que era quando o Pedro teve essa... Eu nunca tenho certeza, né, o que é que iria acontecer se fosse Paiva ali comandando. A sensação que eu tenho, talvez o Bahia até ganhasse esse jogo contra o Curitiba, certo? Mas eu acho que talvez não fosse uma equipe, eu assisti parte desse jogo, eu acompanho o Rogério Ceni desde a época mesmo de jogador, quando eu cornetava, quando ele era o reserva do Zete, eu dizia que era um péssimo goleiro, e que ele me calou ao longo de todo o período dele como jogador. E quando ele veio trabalhar aqui no Fortaleza, que foi porque a primeira passagem dele de São Paulo tinha muito mais do discurso do que propriamente o time dentro de campo, mas quando ele chega aqui em 2018 no Fortaleza, e eu percebi isso, a maneira do que ele deseja. Muitas vezes, a maneira como ele quer, ele não consegue passar isso para alguns atletas, e às vezes há um problema daquilo que ele é muito determinado, e é muito mais na projeção dele como ele foi como jogador, e é isso que ele quer que os jogadores, né, dele acabem fazendo como ele era, ou seja, um cara comprometido, um cara que não desiste. Se você olha a apresentação do Rogério no primeiro dia de Bahia, naquela primeira conversa com os atletas, a primeira coisa que ele fala é assim: eu vou gritar com vocês. A primeira coisa que ele fala. E tanto é que o grupo fica meio calado, né? O Rogério Ceni sempre foi um cara muito exigente, quando era na época como jogador e mais ainda agora como treinador. Então a primeira mudança que eu acho que foi nítida, assim, e que vai ser nítida para o Bahia, o daqui para frente, vai ser uma equipe quem quer jogar. Então, por mais que isso que o Pedro falou, se, por exemplo, um jogador como o Jacaré, tecnicamente talvez não seja melhor do que Ademir. Só estou botando aqui uma suposição, certo? Não é nem que vai acontecer. Mas se por acaso o Ademir relaxar, começar a não ajudar defensivamente, não conseguir ser tão efetivo ofensivamente, Jacaré vai ganhar espaço. O Rogério Ceni às vezes se desgastou muito com parte da torcida, porque muitas vezes ele preferia ter um jogador que está ali se entregando direto. Às vezes abdicando de um jogador mais técnico para ter um jogador com mais entrega. E eu acho que essa postura, se você olha os gols, eram jogadores atentos. Falhou ali Poli, mas tinha lá o ratão para pegar a sobra e empurrar para dentro. Falhou ali no quarto gol, Biel viu o goleiro e ele estava ali esperto para aproveitar a possibilidade. E isso era algo que com Paiva, muitas vezes, o discurso pós-jogo de jogamos bem, não sei o quê, por que estão criando clima demais, quando na verdade está tudo indo da maneira que é para ser. O Rogério Ceni cobra muito mais alto. O sarrafo que ele pede, mesmo ele entendendo as dificuldades, e não tenha dúvida que vai ter um momento de algumas coletivas que o Ceni vai falar, por exemplo, o jogo contra o Santos, possivelmente se o Bahia ganhar no placar mínimo, ou tiver uma certa dificuldade no jogo, ele vai dizer, tivemos pouco tempo desse jogo para o jogo já na segunda-feira. Então, o Rogério Ceni muitas vezes ele vai ser aquele treinador que você vai se irritar com certas declarações, mas se tem algo que, por onde ele passa, ele cobra, é comprometimento em jogar e em vencer. Ele é obcecado em vencer. E muitas vezes essa obsessão que ele tem, muitas vezes extrapola e às vezes acaba tendo problemas internos e tal, porque ele quer sempre estar vencendo e muitas vezes ele acaba passando do ponto. Mas, e aí, só para fechar minha parte, acho que foi uma grande aquisição do Bahia no mercado, e eu vejo aquele time que eu citava, que poderia crescer após a segunda janela, que Paiva não conseguiu fazer,
e eu até já criticava o Paiva aqui, né? Porque ele realmente parecia que era o teto ali. Você olhava os jogos do Paiva, daqui não vai subir. A melhoria é pequena, é um grão, não sei o que e tal. Eu acho que com o Ceni essa melhoria vai ser mais perceptível. A gente vai ver um Bahia muito mais entregue. Tanto que nessa sequência boa que a gente tinha falado, o jogo contra o Vasco, o jogo contra o Curitiba e o jogo do Santos, mesmo nos próximos jogos que virão, vai ter Flamengo fora, vai ter Palmeiras fora. Não se espantem se por acaso o Bahia fizer um jogo muito bom contra essas equipes. Principalmente se tiver o Sampaoli no Flamengo. Se tem um cara que conhece e sabe como ganhar do Sampaoli, esse alguém é o Rogério Ceni. E gostaria muito de ter o Rogério Ceni para essas duas finais de domingo que o São Paulo vai enfrentar o Flamengo. Porque ele sabe. E assim, em qualquer situação que o São Paulo esteja bem, esteja mal, ele consegue prevalecer em cima do Sampaoli. E até mesmo contra o Palmeiras, que é uma das equipes que ele conseguiu ter o melhor rendimento. Então, eu acho que o Bahia ele vai ter um crescimento com o Ceni, porque ele é um cara muito inteligente, muitas vezes vai cometer falhas, é natural, mas eu acho que era um nome talvez ideal para um time que estava muito naquela base do time. Não, tudo que vocês querem eu estou dando, mas é aquela coisa do ter o carro, mais o motor de fato para fazer o carro correr. Ou, por exemplo, ter um piloto de fato ali guiando um carro que tem toda a capacidade de render mais. Pronto, eu acho que o Rogério Ceni ele tem esse potencial. Do que vai ser de fato, eu não sei, mas eu vejo que o Bahia, se o Bahia conseguir ter uma boa sequência, eu vejo que o Bahia tem possibilidades até de ter um final de campeonato melhor do que muita gente imaginava naquele momento com o pai.